Bom dia, oitavo ano. Então, na nossa aula ao vivo, nós discutimos e vimos, aprendemos sobre circunferência e círculo. Então, eu vou deixar aqui, caso você queira dar uma outra revisada, se você não entender, tudo bem? Então, aqui a gente vai ver um pouquinho de circunferência e círculo. Muita gente acha que é a mesma coisa, mas a gente vai ver que não é a mesma coisa, tá? Um pertence ao outro, mas não é a mesma coisa. Então, a diferença entre uma circunferência e um círculo é que a circunferência é a linha que nós fazemos e o círculo é o espaço de dentro que ocupa. Então, esse vermelhinho aqui é a circunferência e tudo que está dentro de verdinho é o círculo, tá? Então, eu posso dizer que a circunferência é somente a casquinha e toda a parte de dentro é o círculo. Por exemplo, no nosso dia a dia, uma circunferência, um anel, tá? É uma circunferência, o volante do carro é uma circunferência, que é vazado. Já o círculo, eu posso pensar que é uma pizza recheada, ela é um círculo, tá? Quando tá preenchida ali, ok? Então, olha lá, elementos de uma circunferência. Então, eu preciso saber que elementos da circunferência que eu tô falando, sobre o que, né? Então, quanto à circunferência, é importante relembrarmos que os elementos, as medidas da circunferência, toda parte que existe numa circunferência. Então, quando eu traço lá de uma ponta a outra da circunferência, quando liga de um ponto a outro, tanto faz a posição ser na vertical, na horizontal, na inclinada, qualquer traço que vai de uma ponta a outra e passa pelo meio da circunferência, passa pelo centro aqui, ó, eu chamo de diâmetro, tá? O centro da circunferência é o que fica bem aqui no meio da circunferência, ele é o centro dela. Agora, se partir do centro até qualquer ponto dela, não ultrapassar ele, do centro para qualquer ponto dela, ele é um raio dela, tá? E eu posso também dizer sobre o raio que se eu traçar qualquer raio numa circunferência, ele vai ter a mesma medida, ok? Agora, se eu for de uma ponta até outra da circunferência e não passar pelo centro, não passar, posso vir daqui até aqui, eu posso vir daqui até aqui, mas não passar pelo centro. Isso é uma corda, tá? E a parte da corda, essa parte que fica destacada, esse pedaço da circunferência aqui, ó, ele forma um arco junto com a corda, tá? Toda corda forma um arco da circunferência. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o comprimento da circunferência, ou seja, o tamanho que tem essa volta dela. E tem uma fórmula para a gente achar esse tamanho, esse comprimento. Quando queremos saber a medida do contorno da circunferência, usamos essa fórmula. C é igual a 2 vezes π vezes r, 2πr. O π na matemática, a gente coloca, envolve ele para usar nas fórmulas de comprimento e de área da circunferência, tá? O π, ele é um número infinito, mas ele tem um valor aproximado e utilizado como 3,14, tá? C de comprimento, 2 é da fórmula, π eu uso 3,14 e o raio vai depender de cada circunferência, o raio, tamanho do raio que ela tiver. Agora a área do círculo, quando eu quero ver a parte interna dele. Quanto tem tudo aqui dentro, né? O tamanho que tem ali dentro da circunferência, do círculo, que é a parte de dentro. Eu uso essa fórmula, a área do círculo. A área é igual a πr ao quadrado. Então, essa fórmula ela é usada para o cálculo da área do círculo, ou seja, a parte interna dele. A de área, π 3,14 e raio vai depender de cada problema, o raio da circunferência. E aqui são os exercícios que eu vou falar em aula para vocês vão fazer e anexar as fotos até a nossa próxima aula, tá bom? Um beijo, até mais.